Poucos discernem, muitos sofrem, e quase ninguém confronta. Hoje eu não vou falar de opinião, nem de achismo espiritual. Hoje nós vamos abrir a Bíblia e responder uma pergunta que muda ambientes. O que é, de fato, o espírito de Jezabel? Porque quando você entende o que é, você para de ser controlado. Esse é um treinamento para líderes, mulheres maduras e pessoas que decidiram governar no reino. Primeiro, precisamos alinhar algo com muita clareza. Jezabel não é apenas uma mulher. Jezabel não é um gênero. Jezabel é um sistema espiritual de controle, manipulação e usurpação de autoridade. Em 1 Reis 16:31, a Bíblia diz que Acabe tomou Jezabel por mulher e passou a servir a Baal. Repara, Jezabel não governa sozinha. Ela entra onde a liderança se ausenta. Em Jezabel Ópera, 3 coisas sempre aparecem: controle disfarçado de cuidado, manipulação emocional, travestida de espiritualidade, e autoridade sendo transferida sem confronto. Muitos séculos depois, em Apocalipse 2:20, Jesus não chamou Jezabel de erro psicológico ou de um problema de personalidade. Jesus chamou de um espírito que ensina, seduz e governa dentro da igreja. Então anota isso. Jezabel é um espírito que ensina sem autoridade legítima e governa sem um trono concedido por Deus. É uma força que busca minar a ordem divina para estabelecer seu próprio poder. Agora vem a pergunta-chave: por que Jezabel prospera em alguns ambientes e não em outros? Por que certas igrejas, famílias ou empresas parecem ser um campo fértil para esse tipo de operação espiritual? A resposta é simples e bíblica. Jezabel só prospera onde existe liderança passiva. Vamos olhar para 1 Reis 21. A história de Nabote e sua vinha é um exemplo perfeito. Acabe queria a vinha. Nabote recusou. E Acabe ficou amuado. O que ele fez? Nada. Ele se recolheu. E é nesse vácuo que Jezabel age. Enquanto Acabe se cala, Jezabel escreve cartas. Enquanto Acabe se omite, Jezabel governar. Onde o líder não decide, alguém decide por ele. Jezabel não entra quebrando portas. Ela entra quando a porta é deixada aberta. Aberta pela omissão, pelo medo do confronto e pela confusão entre amor e permissividade. Líderes com medo de serem vistos como duros ou sem amor acabam permitindo o controle em nome de uma falsa paz. Mas 1 Coríntios 14:33 nos lembra: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Se há confusão constante, desgaste emocional contínuo e manipulação espiritual no seu ambiente, algo está fora do governo de Deus. Jezabel se alimenta da desordem. Ela prospera no caos que ela mesma cria, porque em meio à confusão, seu controle parece ser a única solução. Agora, presta atenção, isso é crucial. Discernir Jezabel não é caçar pessoas, não é apontar o dedo e dizer você é uma Jezabel. É julgar. Frutos? Jesus disse em Mateus 7:16, pelos seus frutos os conhecereis. Então, quais são os frutos? Ande Jezabel Ópera. Pessoas andam cansadas, mas não curadas. Muita fala, muitas palavras proféticas, muito movimento, mas pouca submissão genuína à palavra de Deus. Existe um controle emocional e espiritual pesado. As pessoas sentem que precisam da aprovação de uma pessoa específica para se sentirem bem com Deus. E, finalmente, a autoridade bíblica e a liderança estabelecida são questionadas constantemente, de forma sutil ou aberta. E como se começa o confronto? Preste atenção. Não é com grito, não é com exposição pública humilhante, não é com uma guerra carnal. O confronto começa com um governo espiritual restaurado. Quando Judá se levanta, Jezabel perde espaço, e Quen e Judá. Judá significa louvor, é a tribo do governo. Quando a verdadeira adoração, a clareza da palavra e uma posição firme em Deus são estabelecidas, o controle cai por terra. Gênesis 49:8 diz sobre Judá que a mão dele estaria sobre o pescoço de seus inimigos e que seus irmãos o louvariam. Judá governa porque louva. Jezabel cai onde há um trono estabelecido em adoração e verdade, porque ali Deus está entronizado e não um espírito de controle. Eu declaro que onde houver governo do reino, nenhum espírito de controle permanecerá
Judas se levanta. Jezabel não governa aqui. Escreve nos comentários. Governo, não controle. Compartilhe esse episódio com quem precisa discernir sem medo. No próximo episódio, eu vou te mostrar por que Jezabel prospera tanto em ambientes religiosos. A gente se vê lá.